Todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos abrir, por gentileza, as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o 4. E eu peço a total atenção da igreja, é a palavra do Senhor. E Deus, Ele, pela sua misericórdia e graça, há de falar conosco. Hebreus 2, 1 a 4, diz assim, a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, aqui nos encontramos, Pai, o teu povo, os teus filhos, que foram convocados soberanamente pelo Senhor. Estamos, Pai, desejosos de ouvirmos a tua palavra, de sermos norteados pela mesma, para essa semana que se inicia, Deus. E hoje, nesse dia tão importante, o dia do Senhor, o dia em que teu Filho ressuscitou, teu Espírito foi enviado, Deus, e nós nos reunimos para adorá-lo em espírito e em verdade. Fale conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já pensaram em abandonar o cristianismo e voltar à vida que vocês tinham antes? Isso já passou pela mente de vocês? Será que tem alguém aqui nessa noite ou acompanhando pela internet que tem pensado em retroceder da sua fé? Seja pelas lutas que tem travado, pelas pressões que tem vivenciado, seja pela falta de fé, falta de vigor, desânimo, falta de convicção na palavra do Senhor? Será que isso tem acontecido com alguns de nós? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque essa era a situação que estava acontecendo com o público do autor deste livro aos Hebreus. Eles não estavam simplesmente pensando em abandonar a fé, em voltar para suas velhas práticas. Na verdade, muitos deles chegaram a fazer isso. Largaram a Cristo, largaram o convívio com os irmãos e voltaram à sua velha vida. Este livro, ele foi escrito, meus queridos irmãos, para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam sendo tentados a voltarem para a sua antiga religião, que era o judaísmo. Se um judeu, naquela época, no século I, reconhecesse Cristo como o Messias e o aceitasse como Salvador, meus queridos irmãos, certamente ele poderia ser espancado, chicoteado, apedrejado, humilhado, hostilizado diante da sociedade. Ele poderia ter o mesmo fim que teve o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Ele poderia ter o mesmo fim que teve o apóstolo Pedro, que, segundo a tradição da igreja, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, aceitar a Cristo no século I não era nada fácil, meus irmãos. Não era uma coisa simples. E interessante é nós sabermos quem eram os perseguidores deles. Quem estava perseguindo aqueles judeus convertidos? Os próprios judeus. Os seus compatriotas, os seus conterrâneos.
Eles perseguiram a Jesus, eles corroboraram com a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo ressuscitou, eles inventaram dizendo que os discípulos levaram o corpo de Jesus, e ainda não se dando por satisfeitos, eles passaram a perseguir aos discípulos de Cristo. E aí vem Deus, na sua providência, na sua graça, levanta o autor deste livro, que nós não sabemos quem é, mas obviamente Deus sabia, para trazer este livro, para trazer uma mensagem, para que eles ficassem firmes. Eles deveriam se agarrar às verdades que foram proclamadas. E esse é o título desta mensagem que eu trago para vocês nesta noite. Não se afaste das palavras que foram proclamadas. Muitos estudiosos dizem que Hebreus é um grande sermão que tem um título. O título é: não caia. Não caia. Se apegue, se agarre às verdades que foram proclamadas, para que você não se desvie. A minha oração, meus irmãos, é que o mesmo Espírito que falou àquela igreja lá do século I, que ele também fale conosco nessa noite. Nós vamos ver esse texto em 3 pontos. O primeiro ponto é que nós devemos nos apegar firmemente às verdades do Evangelho. Vou repetir: devemos nos apegar firmemente às verdades do Evangelho. Olhe para o versículo de número 1. Veja como que o autor, ele começa. Ele começa assim: por esta razão. Por esta razão. Qual razão? O que ele quer dizer com estas palavras? É a razão de Cristo ser superior aos anjos. É a razão de Cristo ser superior aos profetas. Cristo ser superior à antiga aliança. A antiga aliança, na verdade, são sombras, cuja realidade é Cristo Jesus. Toda a antiga aliança, com seus pactos, as suas administrações, elas apontavam para Jesus Cristo, que era a realidade. A razão aqui, meus amados irmãos, é que Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior aos anjos, é superior a todos. Então, é com base nesta superioridade de Jesus, na supremacia de Jesus, que o autor deste livro aos Hebreus, ele traz este apelo. Ele traz esta exortação, ou seja, a exortação tem como base: não caia, se segure firmemente, porque Cristo é superior a tudo que você está passando. Vamos olhar mais uma vez para o texto. Olhe mais uma vez para o versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, essa é a exortação. A exortação é: se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Se apeguem. Quais são essas verdades, amada igreja? Eram as verdades do Evangelho. Eram as verdades da palavra de Deus que eles já tinham escutado dos apóstolos, que eles já tinham escutado dos servos de Deus daquela época. Eu vou repetir o que eu falei. É a verdade da superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação aos profetas, em relação à antiga aliança, em relação a Moisés. Então, essas verdades aqui, eles deveriam se apegar. De que Jesus Cristo, ele é o sacerdote, o profeta e o rei. De que Jesus Cristo, nele não há mais necessidade de fazermos outros sacrifícios, porque ele fez um sacrifício único pela nossa salvação, não tendo mais repetição. É a verdade de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por ele. Então, a igreja do século I, que estava sendo tentada a abandonar a fé, eles deveriam se apegar firmemente a estas verdades. A palavra apegar, ela carrega o sentido no grego de lançar a âncora e prender o navio firmemente. Como disse um pregador batista chamado Albert Muller,
ele disse que nós evitamos a deriva espiritual quando lançamos âncora nas águas profundas da palavra de Deus. Ou seja, não quer se desviar, lance a âncora na palavra de Deus. Se aprofunde na palavra do Senhor. Irmãos, o que nós aprendemos aqui neste primeiro ponto? A igreja daquela época, naquele contexto, estavam sob pressão, estavam sendo tentados a abandonarem a fé em Cristo Jesus. E o que eles tinham que fazer? Se apegar firmemente à palavra do Senhor. Assim também deve ser com cada um de nós nessa noite. Assim também deve ser com a igreja do século 21. Com nós, o povo de Deus, nós também devemos nos apegar firmemente à palavra do Senhor que tem sido proclamada. Meus irmãos, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela não deve ocorrer apenas no contexto evangelístico. Não é apenas pregar para quem não conhece a Cristo, devemos também fazer isto, mas também nós devemos pregar a palavra constantemente para nós mesmos. Devemos ouvir a palavra do Senhor, dioturnamente, dominicalmente, nós precisamos do Evangelho para nós. Amém, igreja? Assim como precisamos da comida física, do alimento, nós também precisamos do alimento espiritual. C.S. Lewis, ele diz que temos que ser continuamente lembrados daquilo em que acreditamos. Veja, continuamente, não é esporadicamente, não é às vezes, mas é continuamente ouvir a palavra de Deus. E certamente C.S. Lewis, quando falou isso, ele deveria estar pensando nas Sagradas Escrituras e naquilo que os próprios apóstolos ensinaram. Por exemplo, Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Eles já sabiam do Evangelho, eles já conheciam a palavra de Deus, mas vem um apóstolo e fala: irmãos, eu não me canso de ensinar as mesmas coisas para vocês. Ou seja, ele não estava ensinando nada novo, mas ele estava ensinando a palavra de Deus, o conselho de Deus, que aquilo deveria ser um alimento para a igreja. Pedro também, lá em 2 de Pedro, se puder projetar, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 e 15, olha o que Pedro diz na sua segunda carta: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Que coisas? O Evangelho. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Ou seja, embora eu sei que vocês já sabem da palavra, que vocês já ouviram a palavra. Aí ele diz no verso 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Sabe o que ele estava dizendo? Irmãos, eu sei que eu vou morrer, o Senhor mostrou isso para mim, mas eu quero deixar aqui para vocês um patrimônio, eu quero deixar um testamento da minha vida, e é o que está escrito nesta segunda carta. Ou seja, eu quero trazer à memória de vocês tudo aquilo que eu já falei, toda a pregação da palavra do Senhor. Ou seja, a segunda carta de Pedro é muito semelhante à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma carta de despedida. Mas qual é o patrimônio que ele quer deixar para nós? Se apeguem às verdades que foram proclamadas. É isso que ele queria mostrar para a igreja. Então, primeiro ponto, se apeguem às palavras que foram proclamadas. Mas aí vem o segundo ponto, e você pode perguntar assim: pastor, por quê? Por que que nós devemos nos apegar às verdades que foram proclamadas? Resposta:
para que não nos desviemos. É para isso. Olhe para o final do versículo de número 1. Veja se não é isso que está escrito. Para que delas jamais nos desviemos. Delas o quê? A palavra, as doutrinas bíblicas, as instruções que vieram do Senhor. Se apeguem firmemente à palavra que foi proclamada, para que delas jamais nos desviemos. Essa palavra, desviar, ela descreve para nós um navio à vela que ele se desviou do seu curso. Ele está à deriva. Ou então, em algumas traduções, coloca-se também como um anel, uma aliança que acaba escapando do seu dedo e aquela aliança cai. Ou seja, a ideia que o autor deste livro quis comunicar para a igreja é que esse afastamento, ele acontece de forma gradual. Ele acontece, meus irmãos, muitas das vezes de uma maneira que as pessoas nem percebem, elas vão se afastando das verdades e daqui a pouco estão longe de Deus. Daqui a pouco estão longe da comunhão do povo de Deus na igreja do Senhor. É assim que acontece. Deixe de ouvir a palavra, deixe de meditar na palavra, e o resultado será um afastamento gradual. Meus irmãos, sabe o que isso aqui me lembra? Eu acredito que a maioria já deve ter ido numa praia. Vocês já viram aquelas correntes de retorno que existe numa praia? Aquela corrente de retorno, ela está ali na costa e ela vai levando a pessoa para o mar, ela vai levando lá para dentro mesmo. E muitos banhistas, desapercebidos, eles entram naquela corrente e eles acabam sendo levados. Eles vão sendo levados, de uma maneira que às vezes nem percebe, mas quando dão por si, já estão longe da costa. E aí o que eles fazem? Eles tentam empreender muita força para tentar voltar, ou seja, contra aquela maré, não conseguem fazer aquilo, acabam se cansando, dando uma cãibra e morrem. Ou seja, não são poucos os casos de morte de banhistas, porque foram levados por essa corrente, porque eles não sabiam sobre isso. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Tem a ver, é porque muitas pessoas têm entrado na corrente de retorno da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Muitos têm entrado de uma forma sorrateira, muito tênue, é uma coisa que começa a ver, é uma coisa que começa a praticar, vai deixando de fazer algumas coisas que são importantíssimas na igreja, e essa pessoa vai se afastando. Na praia, se formos falar de fato de uma pessoa que está se afogando, lá na praia você tem aquelas bandeiras vermelhas dizendo tubarão, ou corrente, não entre aí. E quais são as bandeiras que nós temos nas escrituras? É a própria escritura, são os próprios textos bíblicos. E eu pensando nesse texto e pensando no nosso tema do dia do Senhor, o que isso tem a ver com o dia do Senhor? Tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas pessoas têm se afastado de forma deliberada, de forma progressiva, gradual, das doutrinas bíblicas, inclusive e principalmente da doutrina do dia do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, têm feito isso, têm se desviado, têm se afastado. Para muitas pessoas, meus queridos irmãos, o dia do Senhor, o sábado cristão, o dia da festa da alma, ele tem um sentido de negligência. Ou seja, tem pessoas que têm sido levadas pela corrente de retorno da negligência. Eles tratam o dia do Senhor como se fosse um dia qualquer, como os demais. Tem feito isso? Domingo para mim é como sábado, é como segunda-feira, é como terça-feira, é como um outro dia qualquer.
tratam o dia do Senhor como se fosse um dia que esquece que Jesus, ele morreu no dia do Senhor, ou melhor, ressuscitou no dia do Senhor, que o Espírito Santo foi dado no dia do Senhor, que no dia do Senhor ele apareceu para várias pessoas, testemunhando que ele havia vencido a morte. Esquece que a tradição da igreja, e nós não somos contra a tradição, nós só não colocamos a tradição em igualdade com a Bíblia, mas a tradição, quando ela é respaldada com as Escrituras, a gente caminha com ela. E a tradição fala do dia do Senhor. Meus irmãos, tem muitas pessoas que têm se desviado do dia do Senhor por causa de deturpações de muitas pessoas. Vou dar um exemplo. Não são poucos que dizem: pastor, o dia do Senhor é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana e vocês evangélicos seguiram. Porque segundo o decreto de Constantino, no ano 321, no dia 7 de março, ele promulgou o domingo como dia do sol, e a igreja então passou a seguir isso. Que mentira! Que mentira, meus irmãos! Nós adoramos o Senhor e nós temos o dia do Senhor como dia de descanso, não é por causa de Constantino. Antes de Constantino, a igreja já se reunia no dia do Senhor para partir o pão, para louvar o Senhor com cânticos, para adorar o Filho de Deus. Assim como Deus, assim como Yahvé criou o mundo e estabeleceu um dia de descanso, Ele mesmo descansou. Cristo também, que é Deus, Ele criou nele a sua igreja e descansou, e por isso que nós descansamos. Quem esteve hoje aqui de manhã, viu o reverendo Davi, ele trazendo tantos exemplos do dia do Senhor, do primeiro dia da semana, e ele nos trouxe à memória os vários acontecimentos importantíssimos, de nível mundial e também pessoal, mas ele fez questão de falar: nada se compara com o grande acontecimento que foi a ressurreição de Cristo e o que a igreja passou a fazer no domingo, o dia do Senhor. Então não foi Constantino, meus irmãos, não foi Constantino, foi a providência de Deus que levou a igreja do Senhor a passar a adorar o Senhor dominicalmente, solenemente em cultos no domingo. Então, em nome de Jesus, não desvie desta tradição santa. Agora, irmãos, falando em deturpação, como eu dei alguns exemplos aqui, muitas pessoas têm medo do dia do Senhor, sabe por quê? Por causa de algumas pessoas que são legalistas, por causa de algumas pessoas que não são calvinistas, são hipercalvinistas, são neopuritanos. Sim, esses podem ser chamados, que são aquelas pessoas que simplesmente vão querer ficar fiscalizando. Olha o que está fazendo, olha o que não está fazendo. É colocar o que? Um peso no ombro da igreja. Mas não é isso. Não é isso que nós estamos resgatando na Nacional. Não é isso que nós estamos resgatando. Nós estamos resgatando aquilo que é bíblico. É um dia que o povo de Deus deve adorar a Cristo Jesus, o dono da igreja. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, não desvie dos retos caminhos. Amém, meus irmãos? Mas em terceiro lugar, então, vamos lembrar o primeiro ponto. Devemos nos apegar firmemente ao Evangelho. Segundo ponto, para quê, pastor? Para não nos desviarmos. E em terceiro lugar, olha o que o autor vai dizer: pois não haverá escapatória se negligenciarmos tão grande salvação que nos foi anunciado. Sabe o que o autor aos Hebreus vai fazer? Ele vai usar uma técnica literária daquela época, que era o argumento do menor para o maior. Ele vai pegar um argumento menor. Qual é o argumento menor? Deus falou através dos anjos. Argumento maior: Deus agora nos falou por intermédio do Filho. Se naquela época que ele falou, tendo os anjos como mediadores, trazendo a lei, lá no Antigo Testamento, quem não obedeceu, ele puniu. E agora,
que ele fala por intermédio do seu Filho, que é o autor e consumador da nossa salvação. Se ele puniu lá atrás, será que ele vai punir agora? Então, olhe para o texto, meus irmãos, olhe para o versículo de número 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, anjos aqui ele está pensando, quando o Senhor trouxe a lei lá no Monte Sinai, segundo a tradição judaica e a própria Bíblia, ela vai atestar isso, havia anjos ali que estavam com o Senhor. Então, se a palavra foi falada por meio de anjos, se tornou firme, firme é um termo jurídico, comprobatório, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Imagine você naquele contexto, pensando em voltar, lá no século I, pensando em voltar a ser um judeu. E aí, este homem escrevendo um livro inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: meu irmão, se quando os anjos falaram, Deus puniu, e agora que ele falou por intermédio do Filho, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, o que ele está mostrando é que não tem como você escapar se você negar a Cristo Jesus. Não tem como você escapar da ira de Deus. Não tem como você escapar do inferno. Não tem como você escapar do desprazer eterno da parte do Senhor, porque a palavra foi proclamada, o Filho de Deus foi anunciado, e você ouviu, e você foi testemunha disso, mas você rejeitou. Você preferiu ceder diante das pressões, você preferiu sucumbir diante das situações adversas que você tem passado. Meu irmão, nós nos condoemos com as lutas que vocês passam, e às vezes não temos ciência de tudo que vocês têm passado, mas uma coisa é certa: não retroceda por causa da luta que você está passando. Isso é temporário, isso vai passar. Um dia vai vir a glória, vai vir o céu, a presença do Senhor, aquilo que a gente canta falando do céu, falando da glória, um dia isso vai se tornar real. Então não pare, não retroceda, não despreze a palavra do Senhor, não negligencie tão grande salvação que você recebeu. Interessante que a Bíblia, obviamente, ela não é contraditória, que pode ser que você pense bem assim, mas pastor, falar sobre desviar para crente que é calvinista, que crê em predestinação, como assim? Meus irmãos, de fato aqueles que estão em Cristo não vão se desviar, porque é o Senhor que vai fazer com que a gente persevere, mas a palavra de alerta, a palavra para andar nos caminhos corretos é para nós. É para nós, porque na igreja pode coexistir o joio e o trigo. Na igreja pode estar muitos, e espero que não seja o caso aqui, daqueles que a palavra vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, estas coisas podem acontecer, e a palavra deve ser proclamada, segurança da salvação e também a sua responsabilidade, não se desvie. E para finalizar, veja que o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que o Senhor, ele utilizou aqui 4 testemunhas para mostrar a palavra foi pregada para vocês. Olhe para o versículo: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ou seja, quem que pregou a palavra? Jesus Cristo. Foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Quem? Os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles. Veja, o próprio Deus tendo como testemunho. Depois ele vai colocar aqui uma 4ª testemunha, que seria os próprios sinais e os milagres que Deus realizou, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Então, Jesus Cristo falou,
Os apóstolos falaram a palavra de Cristo Jesus. Houve milagres que credenciaram esta palavra que foi proclamada. E aí por fim ele diz, e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ah, meu irmão, tem como você escapar. Jesus pregou, Deus testificou, os apóstolos proclamaram a palavra de Cristo, houve milagres naquela época, e você tem um Espírito Santo que lhe concedeu dons. Então, por que você está pensando em retroceder? Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Eu concluo, meus amados irmãos, trazendo uma palavra de esperança. A palavra de alerta nós já ouvimos. Não caia, não desvie, não negligencie as doutrinas, não negligencie o dia do Senhor, onde nós nos reunimos para proclamar sobre Jesus Cristo, o dono da igreja. Agora, qual é a palavra de esperança? A palavra de esperança é que Cristo Jesus é a âncora da nossa alma. É isso que diz em Hebreus 6,19. Cristo Jesus, diante dessa corrente que nos leva para o mundo, dessa corrente que pode fazer com que a gente se afaste, Cristo Jesus é o salva-vidas da igreja. É Ele, meus queridos irmãos, que entra nesta água, é Ele que entra nessa maré, é Ele que entra neste mundo mal e nos ajuda e nos salva e pega nas nossas mãos. É nele que nós devemos confiar e nos apegar, tão somente nele. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as pressões, pare de olhar para os problemas, olhe para Jesus Cristo, o teu Senhor. Se apegue a Jesus Cristo, o teu Salvador. Não se desvie, mas se apegue a Cristo Jesus, o teu Redentor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Jesus, o nosso Senhor, vamos nos apegar a Ele e às verdades concernentes a este Jesus amado.